O que o senhor acha que na questão quadrangular ainda falta para que as igrejas elas sejam mais acessíveis de maneira geral? Não é o que falta na igreja quadrangular, é o que falta na sociedade. A sociedade ainda enxerga a pessoa com deficiência como alguém limitado. Enxerga como alguém que mais precisa de algo a receber do que ela tenha para dar. Então isso não é um problema quadrangular, é estrutural. É uma questão de cultura, entendeu? Conforme nós fomos mudando a cultura, as pessoas vão entendendo. Quando parar de ser novidade, o pastor Carlinhos é o pastor cego que prega, que é titular de igreja, que é coordenador estadual, que dá aula no ITQ, que é músico. Quando isso parar de ser novidade, é sinal que nós estamos andando bem. Porque a gente tem mais gente com alguma deficiência atrás do altar. Quando a gente não enxergar mais como uma novidade, o pastor Fabiano, que é surdo, o pastor Ronan, que é surdo, o pastor Bernard em Curitiba, quando nós passarmos a entender a questão da deficiência como algo comum, como algo natural. Esse é o conceito, é a ideia, entendeu? Graças a Deus a nossa igreja tem avançado muito. E mais que uma estrutura predial, nós precisamos, mais de que uma acessibilidade predial, nós precisamos de uma acessibilidade de empatia, humanizada, de entender que o outro é importante, tanto quanto eu, ou mais que eu. Porque Cristo ensinou que a gente tem que considerar o nosso irmão superior. Quando a gente entender desse jeito, não vai ser mais um problema falar sobre uma rampa, um banheiro acessível, sobre uma vaga para deficiente no estacionamento da igreja. Nós não vamos mais achar um absurdo, para que rampa no altar? Se a gente parar para pensar que a gente pode acordar de manhã, meio sonolento, tropeçar e quebrar um pé e precisar de uma muleta, ou de repente o tombo ser mais sério e precisar andar na cadeira de roda por um período, a gente muda o conceito. Acho que tem que ser avançado muito em nossa igreja. Quero louvar a Deus por algumas pessoas. A vida do pastor Mário e da pastora Bianca, por uma visão tão humana, tão de reino, tão inclusiva, tão assertiva, quando traz isso para o centro da igreja, como Jesus fez com aquele homem da mão mirrada, vem ao meio, expõe-se o problema para apresentar solução. Como o pastor Toninho e a pastora Lourdes no SED, no Conselho Estadual em São Paulo, por uma visão tão ousada e empreendedora, de colocar e dar oportunidade para alguém com uma deficiência como a minha. E aí entendo o que eu quero dizer. Nós precisamos entender que é um degrau de cada vez. É um passo de cada vez. E aí nós vamos aos poucos desenvolvendo. E aí eu preciso novamente voltar a falar de nomes. Citei o presidente nacional e o presidente do estado de São Paulo. Mas isso não seria possível se eu não tivesse o superintendente que eu tenho. O reverendo Juarez Ricardo Campos e a pastora Cláudia. E quem há 10 anos tem acreditado em mim, no meu trabalho e na minha esposa e me dado a oportunidade. Olhe para mim, querido, você que me ouve. Precisa de alguém dar oportunidade. É só isso que nós precisamos fazer. Você, pastor quadrangular que me acompanha por esse podcast no estado de São Paulo, em todo o Brasil ou no mundo, você só precisa ter coragem e empatia de dar oportunidade. As demais coisas, como diz a Bíblia, serão acrescentadas.